Nós temos no programa o que nós chamamos de câmera, não é indiscreta, é câmera discreta, que pega alguns dos nossos queridos espectadores aqui da plateia e depende, alguns tem uns que estão puxando o cabelo, outros têm, enfim. Mas hoje nós temos talvez o espectador dessa plateia mais animado que eu já vi em muito tempo. Vamos mostrar no telão aqui que a nossa câmera discreta mostrou, pegou. Ah? Sem som, então fica uma beleza, ó. E tem uma moça atrás visivelmente envergonhada pelo... Tá falando, ela não é... Ele não é da minha classe, ela tá falando... Tá bom. Obrigado pela presença e pela animação. Ele é médico especializado em acidentes de moto e, como é um masoquista, é também motociclista. Eu vou conversar com Marcelo Rosa de Rezende. Especialista em acidentes de moto, você é ortopedista ou agente funerário? Podia ser os dois, né? Podia ser os dois. Mas, não, na verdade, assim, a minha origem, eu sou ortopedista, minha área de especialização é mão e microcirurgia, você vai falar o que tem a ver com moto, né? Tudo, na moto, tudo pode acontecer, inclusive na mão. Então, a área que me cabe é exatamente tratar desses pacientes mais graves, que no caso vão para um hospital das clínicas, né? Então, a minha vivência no dia a dia de ambulatório, de pronto-socorro, é exatamente o atendimento. Você sabe que aquela área da Rebouças, principalmente, é uma área que tem muito acidente. Então, é muito frequente a chegada desses indivíduos acidentados de moto. Para mim, o que eu acho mais terrível, mais patético e ao mesmo tempo gravíssimo e triste, é que a maioria desses acidentes envolve trabalho, né? Quer dizer, são pessoas que estão trabalhando, um motoboy ou alguém que está levando uma coisa de um despacho urgente, mas na maioria das vezes envolve profissionais, ou não? Eu estou enganado? Sim, até voltando um pouquinho, por que eu fui ver essa parte de moto? O que eu me envolvi nessa parte? Na verdade, foi exatamente de tratar desses indivíduos e andando. Eu uso moto para locomoção em São Paulo, apesar de tudo. O senhor é um deficiente, no fundo, além de médico. Pode se ver. Porque... Mas, e aí que, andando de moto, eu fico horrorizado com a forma que outros dirigem a moto. Então, para mim é chocante isso. Às vezes, na própria Rebouças, você vê um indivíduo passando, você fala, esse indivíduo não tem família, ele não está querendo chegar em casa. Da forma como ele dirige, o corredor é uma roleta russa. A 60 por hora, 70 por hora, é uma roleta russa. Nada impede de uma velhinha querer mudar de faixa, então não depende de você. Na vida você tem a fatalidade, pode cair um raio aqui, ou cair um avião. Mas em mim nunca caiu. Mas tem outras situações que é as coisas previsíveis. Hoje, o acidente de moto tem lugar, hora que acontece e perfil das pessoas que acontecem. Então eu vou te contar comigo, posso? Eu tenho que dar um depoimento, porque eu tenho medo, eu tenho amigos que ainda andam de moto e eu encho o saco deles sempre. Eu estava a 30 por hora e um fã quis ver se era eu mesmo. Então ele bateu na roda de trás da minha moto e eu tive que atendê-lo, apesar de ele ter quebrado meu braço, que ele ficou tão nervoso. E eu estava em frente ao Samaritano, aonde trabalhava o querido doutor Valdemar Carvalho Pinto, e ele falou, não precisa engessar, não, é impactada, basta botar você ficar na tipóia durante um mês, que vai ficar jóia, e ficou. E o rapaz foi atendido porque ele estava muito nervoso. Logo, a 30 por hora, não é comum, né? A segunda vez foi saindo de um túnel em Itaipava, saindo do túnel, devagar, de repente, na frente tinha uma vala
que estava sendo feita numa grande estrada, que era a estrada Rio-Juiz de Fora. Tinha uma vala que atravessava a estrada toda na saída da curva. Aí não deu, aí realmente não deu. Então, eu não acho que exista só um padrão de tipo de acidente. Existe? Tem dados da CT, tem vários números, que você tem uma previsibilidade de aonde acontece, como acontece. Ah, sim, mas então, não quer dizer que seja sempre ali. Eu digo em termos de política, de governamental, de atuar nessas áreas. Morre no Brasil, por ano, cerca de 9 mil pessoas. Em São Paulo, por ano, 600 pessoas. O número da morte já é uma tragédia, você concorda? Eu acho que as companhias de moto devem ficar indignadas comigo. Mas eu não posso deixar de dar um depoimento de uma coisa que aconteceu comigo, por ser uma pessoa pública. Eu acho que existe uma certa insanidade. Eu não entendo por que essa insensibilidade, eu diria, da população, das autoridades, para não se tomar atitudes práticas, efetivas, para reverter esse quadro. Porque os números são assustadores. Porque proibição é sempre pior. Não. Eu acho que tem o bom senso. A moto, ela tem que ser ágil. A hora que você tirar a agilidade da moto, você matou a moto. Então, existem formas de regulamentar a velocidade, local onde o indivíduo deve transitar. Então, é impressionante, me assusta os números. E a gente fala em morte, eu estou falando em sequelado, é onde eu atuo, no ambulatório. Então, são onde eu fui atuado? Pessoas jovens de 18 a 30 anos, sem movimentar o braço, mancando, muitas vezes amputados. Então, esse é um número que não aparece. Sem falar no cara que fica totalmente paralisado, né? Aliás, o Valdemar Cavalho Pinto falou para mim, olha, eu vou te levar aqui na enfermaria, onde estão aqueles acidentados de moto que estão esticados numa cama, numa maca, e eles só conseguem mexer um dedo, aí eles empurram a maca da parede para vir mais para o centro, e ficam pedindo, doutor, devolve o meu andar, deixa eu andar de novo. E eu falei, vira essa boca para lá e tal. Mas só que acontece também, não acontece? Na verdade, a moto, ela entrou no mercado, na verdade, na década de 90. Até 90, era cerca de 3,5% da frota. Hoje, em São Paulo, é cerca de 25%. Esse número está crescendo. Então, a realidade do trânsito de moto é uma realidade, você tem que discutir isso aí. Falar, ela existe, ela quer se transitar e tem vantagens. Você imaginar que na Rebouças, a média de carro passageiro, vocês têm ideia de quanto que é? 1,09. Ou seja, não é meio racional você imaginar um indivíduo com um carro, ocupando um espaço físico numa área. Então, a moto, ela vem de encontro a esse tipo de situação. Agora, discutir se a moto, da forma como está sendo utilizada, é um crime. Essa é a minha percepção das coisas. Então, eu uso moto. Eu tento usar da melhor forma possível. Acho que há formas de você atuar dessa forma. Mas precisam leis, precisam regras. E essa discussão, por algum motivo que eu não sei qual, não se discute. Fica uma discussão muito perdida. Como não se discute também a necessidade de ampliar e melhorar o transporte público, né? Isso é a moto surgiu também em decorrência da falha do transporte público. Então, na verdade, o Estado tem culpa nessa parte. A gente fez um fórum em julho, na Faculdade de Medicina. Um dos depoimentos falou, doutor, eu demoro 2h30 de ônibus, metrô. De moto eu faço em 30, 40 minutos. O que o senhor acha que eu vou usar? É um argumento forte. Eu acho que a liberdade que a moto dá também é um direito. Hoje em dia a moto custa barato. Pessoas de baixo poder aquisitivo podem ter uma moto. Isso que é coisa melhor que você poder se locomover, quer ir para lá, para cá. Você então, anda de moto desde que idade? Há 30 anos atrás. Eu estava no 3º ano da faculdade de medicina. Isso é o quê? 20 e poucos anos? 30 anos, há 30 anos atrás. Sou formado há... Eu comecei a andar com 13 anos. E andei durante 40 anos, até os 53, sem ter nenhum acidente grave. Quando eu falo acidente, você parar, de repente você para no sinal e vai pôr o pé no chão, escorrega, a moto cai. Isso não pode ser nem chamado de acidente. Mas, isso que você está falando, por exemplo, o cara passar no corredor, eu prefiro que ele arranque um espelho do que ele caia. Então, Jô, a história do corredor, ele surgiu, foi um desbravamento dos antigos motofretistas, do motoboy. Esse espaço não existe. Se você for pegar na legislação, onde é o corredor da moto? Não existe. Ele foi criado e isso criou, inclusive, animosidade. Por quê? Eles criaram, é a história do mais fraco. Quem é o mais fraco? É o que está dirigindo a moto.
Então, existe quase que um corporativismo. A gente sabe de acidentados de moto que você caiu, já vem, se reúne vários motoqueiros e vão agredir o primeiro que virem. Então, a gente sabe que existe esse corporativismo e é uma forma de defesa. Esse espaço foi aberto e hoje, quem anda de moto hoje, que já não é mais o motofretista principal, 60% de pessoas que usam como meio de transporte, eles adquiriram esses hábitos errados. Hoje, é difícil você pegar... É que você não anda mais de moto. Mas, se você pegar uma moto, você andar direito é politicamente incorreto, porque já vem um atrás de você querendo... Agora me explica, porque isso eu não entendo direito isso. O que é que se chama de corredor da moto? Onde é que fica? Mas, teoricamente, o que é usado? É entre os carros? Essa é uma questão, porque você, teoricamente, seria um espaço que deveria ser um espaço entre carros, não é um espaço para moto. Só que hoje, já praticamente se definiu que aquele espaço é de moto. O problema é que nem existe qual é o corredor. É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, isso ninguém definiu. Pois é, não poderia ser definido isso, um espaço para moto, como há, por exemplo, ciclovias? Nós fizemos um fórum, que havia CT, todas as entidades, sindicato, houve muito mais consenso. O motofretista quer regulamentação, ele quer, assim como o taxista, de estar identificado com uma roupa. Hoje, todo mundo é meio cúmplice disso. Quando você pede uma pizza e pede para ela estar quentinha, chegar quentinha na tua casa, você é cúmplice dessa situação. Porque muitas vezes esse indivíduo não é registrado, ele vai sofrer um acidente de moto, ele vai ser encostado, ninguém vai assumir assim. Graças a Deus eu nem gosto de pizza, então não gosto. Fora. Não. Mas e China Box também não? Hein? Não, também não. Mas eu acho um absurdo. E também esse negócio de corredor da moto, que acaba virando o corredor da morte, né? Eu não entendo por que não definir um espaço, não tem espaço para ônibus, apesar do transporte coletivo ser realmente uma piada, mas tem um espaço, tem um corredor do ônibus. Por que não criar um corredor para os motociclistas? Eu acho que é um ponto nevrálgico. Você tem uma indústria fortíssima. Sabe quantas motos estão sendo lançadas por mês, por ano, aqui no Brasil? 2 milhões de motos estão entrando no mercado. A frota está chegando a 16 milhões. Então, é um mercado, na região de Manaus. Então, é um mercado que é justo, é válido. O transporte, quem usa a moto como trabalho também depende disso. Então, a discussão é pesada. O político não quer entrar nessa área. Ele não quer peitar uma situação. Você não respondeu a minha pergunta. Qual? Não há nenhum projeto no sentido de se criar o espaço para a moto? É até estranho você falar por que toda essa mobilização partiu do Hospital das Clínicas, que a gente fez um fórum, inclusive enumeramos várias pautas e propostas. Por quê? Porque nós somos absolutamente isentos, não estamos ligados a nenhuma empresa, não estamos ligados, estamos querendo saúde. Mas quais são essas propostas? São várias. Tem várias, tem a curto, médio prazo, regulamentação da área de trânsito, definição da velocidade. A moto é a parte fraca. Você teve um acidente a 60 por hora, toda a energia, região da perna, pescoço, trauma crânioencefálico. Então, você é a parte fraca, você precisa ter treinamento de direção defensiva. Então, são várias medidas a curto, médio prazo. A relação entre o motorista e o motociclista também precisa ser definida. O motociclista, ele vê o motorista de carro, vê o motociclista como se fosse um bandido, né? Quer dizer, uma pessoa, um agressor em potencial. Então, essa relação tem que ser melhor definida. Então, precisa entender o que é ser um motociclista. Eu, quando ando de carro, eu respeito muito o motociclista, porque eu sei o que é estar numa moto. Eu sei a visibilidade, eu tenho uma ideia. Agora, Marcelo, desculpa, eu estou sentindo que há muitos projetos, mas não há uma definição em torno de um projeto. Vamos estabelecer um caminho para as motos. Não há uma definição, quer dizer, há várias propostas, mas não há uma definição que se apresente ao governo, como foi para não se fumar em restaurante, como o uso obrigatório do cinto de segurança, quer dizer, uma série de medidas que foram em benefício da população. Por que não criar uma que seja em benefício dos motociclistas? Isso é que eu não entendo. Eu não entendo também. Esses números são assustadores. É uma coisa impressionante. A gripe suína que teve poucas mortes, relativamente pouco, que mobilizou todo mundo. A moto parece que passa... Eu não sei, eu busco a explicação dessa apatia. Nós fomos propositivos, nós temos proposta para isso.
Nós, que eu digo, é todo esse conglomerado de pessoas que envolvem o transporte da moto. Inclusive a indústria, porque a indústria, a indústria Braciclo também... A semana Ótimo. passada teve um Ótimo. evento fantástico no AMB, eu tive a oportunidade de ver motos fantásticas. Enfim, é um poder econômico violento. Ela tem interesse também, ela está tentando participar em medidas que possam reverter na diminuição, mas não é aquela diminuição demagógica. Há 1 ou 2 semanas eu vi que um curso de direção defensiva em Brasília, na verdade, foi dada uma verba X, na verdade eram 2 pequenas salas. Quer dizer, quando a gente fala de ter um curso mais adequado, não é gastar mais, é ser mais produtivo e mais eficaz. E tem várias medidas, a gente enumerou praticamente 25 medidas. Propostas claras e sem anular a moto. Ninguém quer acabar com a moto. Esse é outro receio. Às vezes você pega alguém que fala, não, acaba com a moto. Não. Por que não acaba com a moto? Não é acabar com a moto, imagina acabar com a moto. Eles nem falaram, vamos resolver o problema de mortes de pedestre. Ninguém mais anda na rua, não resolve? Da mesma forma que Então, o negócio da não legalização das drogas só incentiva. Fica uma demagogia. Se você disser que é proibido para a molecada de 8 anos, se você disser que é proibido escovar os dentes, você vai pegar tudo no terraço escondido com a pasta e com a escova. Claro. Bom, eu conversei aqui com o doutor Marcelo. Obrigado, o doutor agradece, eu também. Só para terminar, quantas pessoas aqui andam de moto? Já é uma boa. Andem com cuidado, com capacete, se possível também com aqueles protetores de futebol americano. Que se eu tivesse, não teria me acontecido nada. Marcelo Rosa de Resende, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.